Você já perdeu o controle? Disse algo que se arrependeu no calor do momento? Reagiu com raiva e depois se sentiu fraco? Todos nós já passamos por isso, mas o que poucas pessoas sabem e o que quase ninguém pratica é o segredo milenar de uma filosofia que moldou imperadores, guerreiros, líderes e sábios: o estoicismo. Os estoicos nos ensinaram que o verdadeiro poder não está em vencer debates, mas em vencer a si mesmo. Hoje você vai descobrir por que não reagir é o maior ato de força que um ser humano pode ter. Vamos explorar juntos as estratégias usadas por homens que enfrentaram guerras, traições, perdas e mantiveram a paz interior diante do caos. Eles dominaram o mundo, não porque impuseram força, mas porque não permitiram que o mundo os dominasse por dentro. E se você busca esse tipo de força silenciosa, essa firmeza que inspira respeito sem levantar a voz, você está no lugar certo. Mas antes, me ajude a espalhar essa mensagem. Curta este vídeo agora, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sino para não perder nenhuma lição estoica poderosa como esta. Vamos juntos, porque aprender a não reagir pode ser a chave que vai transformar a sua vida inteira. Um instinto que te sabota. Imagine que alguém te provoca. Usa palavras afiadas como facas. Seus músculos tensionam, seu coração dispara, sua mente grita. Reaja, ataque de volta, mostre quem manda. Esse é o instinto, primitivo, impulsivo e, para os estoicos, perigoso. Sêneca escreveu: nada é mais admirável do que manter a serenidade diante da injustiça. Mas por que é tão difícil? Porque fomos condicionados a acreditar que reagir rápido é sinal de força. Que quem responde com raiva é forte, inteligente, respeitado. A verdade é o contrário. Quem reage no impulso perde o controle. E quem perde o controle se entrega à fraqueza. Você se lembra da última vez que gritou com alguém? Você venceu aquela discussão ou apenas aumentou o caos? Os estoicos sabiam que reagir imediatamente é como tentar apagar fogo com gasolina. Em vez disso, eles cultivavam o espaço entre o estímulo e a resposta. Esse espaço é onde vive a sua liberdade. É ali que você escolhe agir como um escravo das emoções ou como um mestre de si mesmo. Lembre-se disso. O que te irrita revela quem te domina. Por isso, antes de reagir, pare, respire, observe, questione. Por que isso me afetou tanto? Estou reagindo ao que foi dito ou ao que eu interpretei? Essa resposta vai resolver ou piorar a situação. Essas perguntas mudam tudo. Se você está gostando dessa reflexão, comenta aqui embaixo. Eu escolho não reagir. Isso vai reforçar seu compromisso com essa filosofia. E aproveita para compartilhar este vídeo com alguém que vive explodindo. Talvez seja o que essa pessoa mais precisa ouvir hoje. A dicotomia do controle. O segredo de Marco Aurélio. Marco Aurélio, imperador de Roma, um dos homens mais poderosos da história, escreveu em seu diário: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Essa é a essência da filosofia estoica, a dicotomia do controle. Divida tudo o que acontece com você em duas categorias: o que está sob o seu controle, o que não está. A sua reação está sob o seu controle. A provocação, não. A sua disciplina está sob o seu controle. A opinião dos outros, não. Você vê a diferença? Quem vive tentando mudar o que não pode controlar, vive ansioso, frustrado, impotente. Mas quem foca apenas no que depende de si, vive livre. A arte de não reagir nasce dessa sabedoria. Quando você entende que não pode controlar os outros, mas pode controlar a si mesmo, o jogo muda. Você deixa de ser uma marionete das circunstâncias e se torna o autor da sua própria postura. Vamos imaginar uma situação. Você está em um trânsito pesado. Um motorista te fecha de propósito, grita palavrões, te desafia. Qual é a sua reação? Se for gritar de volta, acelerar, disputar, você está sendo controlado. Mas se você respira fundo, sorri com desprezo silencioso e segue seu caminho, você venceu.
Não ele. Você. Você dominou a si mesmo. Isso é mais poderoso do que 1000 gritos. Marco Aurélio governava um império com guerras, traições, epidemias. E ainda assim ele dizia: nada me obriga a perder a paz, a não ser que eu permita. Essa é a postura que transforma vidas. Se isso te impactou, pausa o vídeo 1 segundo e escreve nos comentários. Foco no que posso controlar. E se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Esse tipo de conteúdo pode se perder nas redes, mas se você ativar o sino, você garante que continuará aprendendo como ser um mestre de si, como os estoicos foram. O silêncio que desarma. Imagine uma cena. 2 pessoas discutem em um corredor de empresa. Gritam, apontam dedos, a tensão aumenta. De repente, uma terceira pessoa apenas observa, em silêncio. Postura firme, olhar calmo, respiração controlada. Não diz uma palavra, mas todos sentem a presença dela. Isso é poder. O silêncio, quando vem de alguém que domina a si mesmo, fala mais alto do que qualquer argumento. Epicteto dizia: se alguém te insulta, lembre-se, está falando de si mesmo, não de você. O silêncio é a linguagem dos sábios. É a pausa que revela autocontrole. É a ausência de ruído que deixa o outro exposto ao próprio vazio. Quem grita, entrega o próprio descontrole. Quem responde com raiva, valida a provocação. Mas quem se cala com consciência, coloca o outro em xeque. Quer saber como desarmar alguém sem mover um dedo? Aprenda a olhar nos olhos, respirar com calma e permanecer em silêncio. Isso quebra o ciclo. Isso desorienta. Isso mostra que você não está à mercê do outro. A maioria das pessoas não está preparada para lidar com alguém que não reage. Elas esperam que você devolva a agressão, que você se justifique, que você brigue. Mas quando você não entra no jogo, o jogo acaba. É como uma fogueira. Se você parar de jogar lenha, o fogo se apaga. O silêncio, quando usado com consciência, é uma arma de altíssimo nível. E atenção, silêncio não é passividade. É escolha. É estratégia. Você não está fugindo. Está decidindo que aquilo não merece sua energia. Que sua paz tem mais valor. Pratique isso. Da próxima vez que alguém tentar te desestabilizar, não diga nada. Respire, observe e veja o poder silencioso que emana de você. Se esse conceito te tocou, comenta aqui. Eu escolho o silêncio consciente. E manda esse vídeo agora mesmo para aquela pessoa que sempre se desgasta tentando provar algo para todo mundo. Talvez ela descubra que pode vencer muito mais, dizendo muito menos. O hábito estoico. Pausar antes de agir. Você já percebeu como as maiores confusões que enfrentamos não surgem do que os outros fazem, mas de como nós reagimos no impulso? Quantas vezes você se arrependeu por ter falado sem pensar? Quantas portas você fechou por responder no calor da raiva? Quantas pontes queimou por não ter dado 2 segundos? 2 segundos. Essa é a diferença entre o caos e a lucidez, entre o arrependimento e o domínio, entre o reativo e o sábio. Epicteto nos ensinou que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço vive a nossa liberdade. Você não é obrigado a responder imediatamente. Você pode pausar, respirar, refletir, escolher. Essa pausa é um músculo e precisa ser treinado. Os estoicos chamavam isso de prohairesis, a capacidade de deliberar, de escolher suas ações com base na razão e não na emoção. Imagine isso. Alguém te acusa injustamente. A vontade é retrucar, gritar, provar seu ponto. Mas você respira, espera e diz: vou pensar sobre o que você disse. Obrigado por compartilhar sua visão. Esse simples ato muda tudo. Você não fugiu. Você não foi covarde. Você foi inteligente. Pausar antes de agir não é fraqueza. É autodomínio. É inteligência emocional. É liderança. Aliás, os maiores líderes do mundo compartilham essa habilidade. Eles não reagem. Eles escolhem como responder. E você pode treinar isso. Comece assim. Sempre que receber uma mensagem irritante, não responda na hora.
Sempre que ouvir algo que te afeta, conte até 5. Sempre que sentir o sangue subir, coloque a mão no peito e respire fundo. Faça disso um ritual, um hábito estoico, uma declaração silenciosa de que você não está à venda emocionalmente. E se essa ideia fizer sentido para você, comenta aqui. Eu escolho pausar antes de agir. Se ainda não curtiu o vídeo, esse é o momento. Isso ajuda demais a levar essa mensagem adiante. E se você é novo aqui, clica no botão de inscrição e ativa o sino. Porque nos próximos capítulos, vamos explorar como essa pausa pode te proteger da manipulação emocional, dos jogos psicológicos e até da ansiedade crônica. Dominar a emoção é dominar o mundo interior. Você já percebeu como muitas pessoas vivem como reféns do próprio estado emocional? Acordam bem, mas uma crítica as destrói. Se animam, mas uma mensagem não respondida as abala. Estão alegres, mas um olhar atravessado vira tempestade. Sabe o que isso significa? Significa que elas não estão no comando. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: se você se perturba por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você pode revogar a qualquer momento. Essa frase carrega um segredo de ouro. Não é o que acontece que te abala, é o significado que você dá. Os estoicos sabiam que as emoções não são inimigas. O problema não é sentir. O problema é ser dominado pelo que sente. Dominar suas emoções não é sufocá-las. É reconhecer que você tem raiva, mas não precisa agir com ela. Você sente medo, mas pode escolher a coragem. Você se frustra, mas pode responder com clareza. Essa consciência é libertadora. Imagine que sua mente é como o mar. As emoções são as ondas. Você não pode impedir que elas venham, mas pode aprender a surfar sobre elas, em vez de se afogar nelas. A chave para isso está na autoobservação constante. Os estoicos cultivavam o hábito do diário, da reflexão diária, da revisão dos próprios pensamentos. Sêneca dizia: à noite eu examino minha consciência. O que fiz de errado? O que fiz certo? O que poderia ter feito melhor? Isso não é só sabedoria antiga. Hoje a neurociência confirma. Quanto mais você se observa, mais fortalece o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, e mais enfraquece os circuitos da impulsividade. Você quer ser mais calmo, mais centrado, menos explosivo? Comece observando seus gatilhos. Crie esse espaço interno de contemplação. Anote o que te desestabiliza. Reflita sobre os padrões. Pratique o desapego da reação automática. E lembre-se, dominar a emoção é dominar a si mesmo. E quem domina a si, domina tudo. Se isso fez sentido para você, comenta aqui. Eu escolho dominar minhas emoções. E se conhece alguém que vive perdendo o controle, manda esse vídeo. Pode ser um presente de sabedoria que mude o caminho de alguém. E claro, se está aprendendo algo valioso até aqui, clica no botão de curtir. Isso é como dizer, esse conteúdo importa, e ajuda esse vídeo a alcançar mais buscadores da verdadeira força interior. A liberdade está em não precisar revidar. O mundo te ensina que se alguém te ataca, você deve revidar. Se alguém te desrespeita, você deve responder na hora. Se alguém te ignora, você deve mostrar superioridade. Mas a verdade é que tudo isso é prisão disfarçada de força. Sabe o que é liberdade de verdade? É não precisar revidar. É não se importar com a validação de ninguém. É caminhar com tanta consciência que nenhuma provocação te tira do centro. Sêneca dizia: a melhor vingança é não se parecer com quem te feriu. Isso é elegância emocional. É você mostrar, com ações, que está em um outro nível de entendimento, que não se suja com pequenas guerras, que sua paz vale mais que seu ego. Quando você revida, você está dizendo: o que você disse tem poder sobre mim. Mas quando você não revida, você está dizendo: minha mente não está à venda. Você não é fraco por ignorar. Você é forte demais para se importar. E claro, isso não significa ser apático ou aceitar tudo. Significa saber quando agir e quando deixar passar. Significa agir com estratégia, não com reatividade. Veja os grandes estrategistas da história.
de Marco Aurélio a Nelson Mandela, de Abraham Lincoln a Miyamoto Musashi. Nenhum deles revidava por impulso. Eles esperavam, observavam, calculavam e só agiam quando valia a pena. Essa liberdade só é possível quando você quebra o vício do ego ferido. Porque o ego grita, prove que está certo. Mas a sabedoria sussurra, mostre sua força no silêncio. Se essa ideia mexeu com você, escreve nos comentários. Minha liberdade está no não revidar. E se ainda não compartilhou este vídeo, aproveita esse momento. Manda para alguém que vive tentando se provar, que vive preso em brigas pequenas. Talvez ela descubra que a verdadeira força é ser inabalável. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Porque ainda temos muito a explorar. Nos próximos capítulos, você vai descobrir como construir uma presença estoica que inspira respeito sem precisar levantar a voz. E como os estoicos usavam isso para dominar qualquer sala, qualquer conflito, qualquer desafio. A presença estoica, o poder de ser inabalável. Você já esteve em uma sala onde alguém entrou e imediatamente todos sentiram a presença daquela pessoa? Ela não falou nada, não gesticulou exageradamente, não precisou gritar nem se impor. Mas mesmo assim, todos a respeitaram. Esse é o poder da presença estoica. Não se trata de aparência, não se trata de status. Se trata de energia interior, de um domínio que transparece sem esforço. Epicteto dizia, se alguém te observa, deve reconhecer a sua grandeza. E não por palavras, mas pela forma como você se comporta. Essa presença é construída em silêncio, em hábitos, em escolhas diárias, em autocontrole. Pessoas inabaláveis não precisam de aprovação, não precisam provar nada, não vivem reagindo. Elas têm um olhar firme, uma postura ereta, uma serenidade que diz, eu estou em paz, comigo, com o mundo, e ninguém pode roubar isso de mim. E como se constrói isso? Com rotinas estoicas, com reflexão diária, com escolhas conscientes de não entrar em brigas desnecessárias. Marco Aurélio escreveu, seja como a rocha contra a qual as ondas quebram, ela permanece firme, enquanto a espuma da água se dissipa ao seu redor. Essa é a imagem que você precisa levar consigo. Você pode ser essa rocha, essa âncora, esse ponto de firmeza em um mundo de gente perdida, ansiosa, desesperada por atenção. Presença estoica é você ser um farol em meio à tempestade, sem precisar gritar, sem precisar provar. E sabe o que acontece quando você cultiva essa presença? As pessoas te escutam mais, mesmo quando você fala pouco. Te respeitam mais, mesmo que você nunca exija respeito. Se sentem mais calmas perto de você, porque sua energia fala por você. Você quer isso? Então comenta aqui. Eu escolho ser presença, não barulho. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está tentando se afirmar à base de gritos e argumentos. Talvez ela precise dessa outra forma de viver. Ah, e se você ainda está aqui e não curtiu o vídeo, agora é a hora. Isso mostra para mim que esse conteúdo faz sentido. E mostra para o YouTube que vale a pena espalhar essa sabedoria estoica para mais gente. Sabedoria aplicada. Histórias reais que transformam. Você pode estar se perguntando, ok, tudo isso é inspirador, mas funciona na prática? Funciona. E funciona desde sempre. Vamos falar de Nelson Mandela. Após passar 27 anos preso, sob condições desumanas, ele saiu da prisão. E não reagiu com ódio. Ele não se vingou. Ele perdoou. E esse ato, mais do que qualquer discurso, mudou a história da África do Sul. Mandela agiu como um estoico, mesmo sem se declarar como um. Ele compreendeu que o poder está em manter o controle, mesmo quando todos esperam que você exploda. Outra história. General Marcus Furius Camillus, um comandante romano. Traído, acusado injustamente, banido de Roma. Mas ele não se revoltou. Ele se retirou em silêncio. Anos depois, quando Roma foi invadida pelos gauleses e todos estavam perdidos, foi ele quem voltou, por vontade própria, e salvou a cidade. Ele podia ter deixado todos à própria sorte, mas escolheu o silêncio, a honra, a grandeza, e foi lembrado como herói.
Esses homens entenderam o que você está aprendendo aqui. Reagir é comum. Não reagir é lendário. A filosofia estoica funciona. Não porque ela é teórica, mas porque ela é vivida. Ela forma líderes, forma pais e mães melhores, parceiros mais conscientes, profissionais mais respeitados. Ela forma gente forte por dentro. E agora é sua vez. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre você. Você não é alguém comum. Você busca domínio, clareza, força interior. Você não quer ser um reativo, quer ser um mestre de si. Você não quer viver aos gritos, quer viver com presença. Você não quer provar seu valor, quer ser o seu valor. E isso começa agora. Na próxima vez que a raiva bater, que a provocação surgir, que o impulso vier, lembre-se, você tem o poder de não reagir. E nesse silêncio mora a sua verdadeira força. Se essa jornada fez sentido para você, curta este vídeo agora. Comenta o que mais te tocou. E se você quiser continuar mergulhando nesse universo, se inscreva no canal e ative o sino. Temos uma comunidade crescendo aqui, de pessoas como você, buscadores da sabedoria antiga para vencer os desafios do mundo moderno. E lembre-se, como Epicteto dizia, você é um ator no palco da vida. Não escolha o papel, escolha como interpretá-lo. A escolha é sua, sempre foi. Seja a rocha, seja o farol, seja estoico. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fique firme, fique calmo, fique invencível.